Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre espaços públicos e privados. Em algumas aulas atrás, nós falamos sobre a cidade, lembra? A gente falou sobre a cidade, sobre a zona rural, sobre a zona urbana, um pouco sobre paisagens também na aula de geografia, foi ou não foi? Então, hoje nós vamos falar sobre os espaços públicos e os espaços privados. Aí temos como objetivos de aprendizagem a cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação ambiental. Vamos discutir as noções de público e de privado e as suas funções, significados, a sua ausência para diferentes sujeitos históricos e grupos sociais, certo? Na nossa aula de história de hoje, vamos dizer assim, o que a gente tem que refletir nela é o seguinte: reconhecer e diferenciar os espaços públicos e os privados, certo? Todo mundo sabe que para a existência de uma cidade não começa assim da noite para o dia, não é verdade? Ela começou a surgir aos poucos, primeiro como povoados, depois como vilas, até se tornar os grandes centros urbanos, as cidades que a gente conhece hoje. E toda cidade tem uns espaços de convivência, não é? E esses espaços de convivência, cada um tem a sua história, tem o seu jeito, tem as suas particularidades, certo? Esses espaços a gente divide em espaços públicos e os espaços privados. Que danada é isso, professora? Calma, vamos com calma que a gente vai reconhecer esses espaços. E você vai ver que ele faz parte do seu cotidiano e que é tão fácil de reconhecê-los. Vê só. Primeiro, vamos observar os espaços da minha cidade. Olha aí, ó, um pequeno mapinha da Vitória de Santo Antão. Tem aí, ó, o Alto José Leal, a Matriz, Centro, Livramento, lá o Seretran, tá vendo? O Jardim São Pedro, Praça da Matriz, Hospital Santa Maria. Tem vários locais aqui, ó. Vocês podem perceber que tem várias ruas, né? E tem alguns estabelecimentos, ó. Cátia, Doces e Salgados, o próprio hospital também. Tem alguns todo dia, olha aqui também, ó, o Veneza. No nosso mapa, ele começa a localizar determinados espaços. Alguns deles podem ser públicos, como alguns deles também podem ser privados. A gente consegue identificar isso também nos mapas. Na localização, quando você quer chegar em um determinado local, você usa, né, se você está de carro, ou se não, se você vai para muito longe, você utiliza dos mapas e utiliza esses pontos de referências. Esses pontos de referência geralmente são esses espaços que existem dentro das cidades. Daí, ó, as cidades são formadas por espaços públicos e privados. Ruas e praças são exemplos de espaços públicos. Casas e lojas constituem os espaços privados. Quando pensamos em o que é uma cidade, vários pensamentos, imagens e reflexões aparecem em nossa mente. Sabemos que as cidades são compostas por ruas, é ou não é? Aí no seu bairro, não tem o seu grande bairro, olha aí, ó, bairros, não tem as ruas também, do qual você caminha, do qual passa ônibus, moto, bicicleta, não é verdade? Olha aí, é composto por ruas, bairros, casas, tem até bairros que tem prédios, o comércio, onde você vai comprar várias coisas, indústrias, que são aquelas fábricas, e por pessoas circulando para lá e para cá. A população de uma cidade pouco se pergunta, ou quase nunca, sobre os espaços que formam a cidade. Os espaços públicos e os espaços privados. A população geralmente não é muito atenta a isso, para o que é público e o que é privado. Não se atém às características da cidade. Mas você, aluno do terceiro ano, vai se ligar para quando você sair, quando puder sair de casa, identificar o que é espaço público e o que é
um espaço privado, beleza? Então, a gente tem que estar atento para esses detalhes, porque geografia e história é isso, é a gente perceber, é a gente identificar na nossa sociedade o que ela constitui, como ela é formada e como ela se comporta. História e geografia é isso, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Espaços públicos são aqueles de uso comum e que pertencem a toda a população. E os espaços privados são aqueles de propriedade privada, ou seja, pertencem a alguém, como uma pessoa ou uma empresa. E a população somente tem acesso a eles com permissão dos proprietários ou mediante o pagamento de alguma tarifa. Daí eu coloquei duas imagens aí, ó. Acho que dá para você enxergar. Eu tenho aí o shopping da Vitória e Santo Antão como um tipo de um espaço privado. Por que privado, professora? Porque lá, para entrar, para adquirir alguma coisa, você precisa pagar. Se você vai de carro, você tem que pagar uma tarifa de estacionamento. Então, geralmente, os espaços privados têm isso de pagar uma tarifa, de comprar algo. Já os espaços públicos, você circula livremente sem precisar pagar nada, porque é público. Olha aí, ó. E como exemplo, eu trouxe aqui a Praça da Matriz, tá vendo? E aí, vamos lá, continuando. Os espaços públicos podem ser livres, como eu citei, as praças, as ruas, parques e praias. Ou em outros espaços que existe a restrição ao acesso e à circulação da população. Temos como exemplos edifícios públicos, museus, escolas públicas, hospitais públicos e bibliotecas. A maior parte desses espaços tem acesso gratuito e não apresenta fins lucrativos. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Veja só. Tem espaços públicos que você pode circular livremente a hora que você quiser. Porém, tem espaços públicos que precisam de uma certa ordem, que precisam de um certo controle de horários também. Por exemplo, em museus, você vai num museu, vai entrar lá de meia-noite? Não, tem aqueles horários que devem ser seguidos para poder visitar. É gratuito, você pode entrar, pode ver lá todo o histórico de sua cidade, enfim, mas aí ele tem horários de funcionamento, tá certo? Então, existem alguns espaços públicos que é de livre acesso à população, mas precisa de algumas regras a ser seguidas para o bem-estar de todo mundo, tá bom? Para as coisas circularem de modo que todo mundo possa aproveitar aquele espaço. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo, então é o governo que sustenta, é o governo que trata ele ali para ele se manter do jeitinho que está, faz melhorias nesses espaços também. Então é dever dele cuidar desses espaços, porque a gente paga tantos impostos e esses impostos também servem para cuidar desses espaços públicos. Então não é totalmente de graça, a gente está pagando para que ele seja conservado, tá bem? As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazem a manutenção dos bancos e dos jardins. Mas quem ajuda a preservar e cuidar dos espaços públicos é a população, minha gente. A população ela é responsável por manter esses espaços públicos bem preservadinhos, de manter esses espaços bem cuidados. Entretanto, muitas pessoas contribuem para a destruição desses espaços. Muitos monumentos são pichados e destruídos por essas pessoas. Vejam só, a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem direitos e deveres, não é verdade? Mas também temos os nossos espaços onde temos que ter regras, limites e respeito por aquilo que está ali, até porque é de uso de todo mundo. Então, se você é tão bom quando vocês crianças vão a uma praça e tem aquele brinquedo bem conservado, bem limpinho, aquele jardim bem lindo. Não é verdade? Para se divertir, para desaparecer um pouquinho a cabeça. Não é bom quando você vai para um local desse? Agora imagine ir para uma praça onde os brinquedos estão destruídos, as paredes estão pichadas. É um constrangimento e também assim uma falta de respeito com aquele espaço. É você jogar o seu dinheiro fora também.
Então também temos que cuidar desses espaços e fiscalizar. Porque isso é crime, minha gente. Não pode destruir o patrimônio. É um patrimônio da nossa cidade. A gente não pode estar destruindo. Então, se você já pensou em sentar no banco, pegar um lápis e riscar ele, não faça isso. Não faça. Você está destruindo o seu patrimônio. Você está jogando fora o dinheiro que você tá lá, ó, colocando nos impostos, que o seu papai e mamãe gasta de tanto imposto que a gente paga. Então, nós temos que conservar esses locais. Tem que respeitar esses locais. Porque também é de responsabilidade nossa. Sociedade. Cidadão. Beleza? Vamos lá. Sabemos que os atos de destruição e deteriorização dos espaços públicos é crime. E o infrator pode ser preso. Olha aí. Dessa maneira, como cidadãos, temos o papel de garantir que os espaços públicos sejam preservados. A conscientização dessa preservação deve fazer parte da rotina e da vida da população. Olha essa imagem, que coisa mais feia, minha gente. Os brinquedos todos quebrados, a grama sem ser respeitada, não está ali. Enfim, tem muita gente que não respeita. Tem gente até que rouba, minha gente, as plantinhas do jardim, das praças. Complicado, não é? Então, assim, nós como cidadãos temos que respeitar e preservar esses locais, tá certo? E se você conhece alguém que, tá ali, que gosta de dar uma riscadinha em paredes, que gosta de não cuidar desses espaços públicos, orienta, diz que isso é crime, que ele pode ser preso por aquilo. Tá bom? Tá certo? Continuando, temos uma reportagem agora que eu quero que você preste bastante atenção e veja o desrespeito que houve nesse local. Então, preste atenção, não vai se perder na aula, beleza? Então, atenção, tá bom? Preste atenção nesse vídeo agora. Vamos lá. Vandalismo. Por várias vezes mostramos nos nossos telejornais a ação contra o patrimônio público. E é lamentável, principalmente porque, neste caso, compromete trabalhos educativos de período integral do município. Novamente, o projeto Período Integral da Escola Municipal Fausto Legues, no conjunto Newton Siqueira Sopa, foi alvo de vandalismo. Indivíduos adentraram na unidade escolar pelo mesmo local, a porta dos fundos. Eles ganharam espaço através desta falha na concertina do muro. Dentro do projeto, foi constatado furto de material pedagógico, como lápis, cadernos, apostilas, camisetas e outros objetos que estavam neste armário. Por todas as salas de aulas, há registro de sujeira, bagunça e armários arrombados. Porque nós queremos qualidade. Para ter qualidade, nós precisamos dar o melhor para os nossos alunos. E para isso nós temos que mostrar o que é importante para eles. E não com esse vandalismo que vem ocorrendo. Neste momento eu estou de férias, mas nem por isso deixo de dar a atenção que a nossa unidade merece. Por isso estou aqui, para mostrar a nossa comunidade. Não se sabe a quantidade de pessoas que entraram no projeto, mas novamente tentaram invadir a cozinha. Felizmente não conseguiram entrar devido à porta, que está muito bem trancada, mas não levaram mais coisas, pois todos os objetos de valores foram retirados do projeto integral. Felizmente, todo o material que nós temos de bens aqui, eu retirei desta unidade. Eu levei para um outro local, porque justamente por faltar um pouco mais, vou dizer, proteção à nossa unidade, eu não estou deixando nada aqui. Mas os nossos materiais, os materiais pedagógicos, os armários, todos remexidos. Então, nós estamos para começar o ano letivo e logo nós começaremos o período integral sem nenhuma proteção que eu estou pedindo desde o início para nossas crianças. A diretora da escola alega que falta segurança no local. No mês passado, quando a escola foi alvo de vandalismo, o local chegou a receber segurança por alguns dias, mas o espaço voltou a ficar sem ninguém. Dana relata também que precisa de repasses para fazer a manutenção necessária no projeto. Inicialmente, nós tivemos um segurança ficando direto aqui. Agora nós estamos sem, não tem ninguém aqui. Então a escola fica à deriva, alvo de novos
ações de vândalos. Infelizmente, é isso que está acontecendo. O período integral normalmente começa em março. Eu estou fazendo de tudo para deixar tudo em ordem, mas não sei se eu vou conseguir, porque eu estou sem repasse. Nós não recebemos o repasse necessário para isso, então eu preciso do repasse para que eu possa comprar material e contratar pessoal para vir arrumar o estrago que eles fizeram. Procuramos a Secretaria de Educação, que mais uma vez pediu a atenção da população, que ao notar alguma movimentação na escola, que entre em contato com a Secretaria ou a Polícia Militar. Nós já tivemos várias invasões em nossas unidades. Agora, no período de janeiro, onde a maioria das escolas estão fechadas, isso daí está sendo muito frequente. Então, acho que a única forma que nós temos de evitar isso é pedir a ajuda da comunidade, que nos ajudem, se vê qualquer movimento estranho, para que nos ajudem, avisem, pode ligar, nós temos a ronda municipal. Mas, infelizmente, a ronda ela não consegue ficar em todas as unidades. Nós tivemos muitos problemas nas escolas do Barretos 2. Quanto a repasses, a secretária alega que a escola já recebeu e o que seria destinado a melhorias servirá para a manutenção do que foi destruído. Todas as nossas unidades receberam, dia 28 de dezembro, elas receberam 3 parcelas de manutenção e uma parcela de predial. O predial é justamente para fazer os pequenos reparos nas unidades. Inclusive, nós fizemos questão, a administração, ela se preocupou com isso. No dia 28 de dezembro, todas as unidades elas receberam no mínimo 4 parcelas de repasses para que elas pudessem fazer todos os reparos existentes, que realmente atendesse às necessidades da unidade. Então, eu peço que eles entendam que tudo isso é deles mesmos, não estraguem o que vai fazer falta para eles no início das aulas. Então, gente, vejam só. Esse vídeo anterior que a gente viu agora, o que ele falou para vocês? O que ele trouxe de importante? Não é um vídeo daqui, certo? Não é uma reportagem daqui, de Pernambuco. É um vídeo, uma reportagem de um outro local. Mas, minha gente, que tem um fundo de verdade da maioria das cidades, da maioria de todas as cidades da região do Brasil. É se tratando do vandalismo, é se tratando da destruição do patrimônio público. Nesse caso aí, nós tivemos o caso de uma escola que foi invadida, que destruíram tudo que havia dentro dela. Isso não pode acontecer, minha gente. Isso só traz prejuízo para a educação. Então, o investimento do governo está tendo, os repasses estão havendo, mas se a sociedade, vou chamar assim, a sociedade, a parte dela, que não respeita as leis, que faz esse tipo de vandalismo, não respeita, acaba prejudicando. Então, o dinheiro que era para ser investido numa melhoria na educação, vai ser investido para reparar essas coisas que não devia ser feito, se houvesse o respeito a esses espaços públicos, tá bom? Então, vê só, os espaços, vamos falar agora um pouquinho sobre espaços privados. São administrados, mantidos e preservados e organizados pelos seus proprietários, que pode permitir ou não o acesso das pessoas em suas dependências. Temos aí como exemplo casas, apartamentos, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers, bancos, teatros, cinemas. Todos os espaços, alguns espaços privados permitem o acesso ao público mediante pagamento de ingresso. Como eu disse a vocês, geralmente o espaço privado precisa-se de um pagamento prévio, para poder ter acesso àquele local, tá bom? No caso do espaço privado doméstico, que são as nossas residências, os proprietários podem permitir o acesso somente das pessoas que desejam, tá certo? Então, nossas casas também é um espaço privado. Olha aí, como exemplo de espaço privado, eu trouxe aqui para vocês, bancos, shopping centers, supermercados, cinema. Tem algumas imagens mostrando esses espaços privados. E aí, como é o seu bairro? E como é o seu bairro que você vive? Tem espaços públicos? Tem espaços privados? Faz uma listinha, teu desafio de hoje. Fazer uma listinha dos espaços públicos e espaços privados que existem
no seu bairro, ok? Vamos para a nossa atividade de hoje? Nossa atividade é bem legal de hoje, tá? Ela é tipo um joguinho, nós vamos jogar aqui na hora, tá bom? Depois eu vou passar para todos os professores da rede esse joguinho. Daí fica a critério do professor passar para vocês ou não. Mas vamos jogar aqui na hora esse joguinho, beleza? Vamos lá? Então, gente, hoje a nossa atividade é um joguinho, tá? Vamos lá começar? Bota aí o play para a gente começar o joguinho. Olha só, uma tela de cinema, um espaço privado, tá? E vamos para a nossa primeira pergunta. Nós estamos estudando os espaços privados e os espaços públicos. Então, vamos começar? Sim, muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Na imagem vemos a praça de nossa cidade. Este espaço pertence à sociedade e deve ser acessível à população. Sabendo disso, podemos dizer que a praça é um espaço público ou um espaço privado? Um espaço público, certo? Por quê? Porque a gente tem acesso a ele, né? É de livre acesso para todo mundo. E a praia? Espaço público ou espaço privado? Isso, muito bem. É um espaço público. Aê! Próxima pergunta. Próximo espaço, na verdade. O supermercado. Você vai lá fazer as compras. E aí? Um espaço privado. Porque para você adquirir alguma coisa no supermercado, você tem que comprar. Hospital público. Já está dizendo, né? Então, é o espaço o quê? Público. Muito bem. Vamos tirar 10 nesse jogo. A escola pública é o quê? O espaço público ou privado? Público. Muito bem. Olha aí. Tá dando para entender, né? Esses espaços. O shopping de Vitória, que todo mundo gosta de ir. E aí? Um espaço o quê? Privado. Próximo. As ruas que você circula, que você anda, que vai e vem carros, e aí? Privado ou público? Público. Mais uma pergunta. E a sua casa, que você mora aí com sua família, é um espaço público ou privado? Privado, porque a sua casa só entra quem você quiser. Vamos lá. Em locais públicos ou privados, devemos jogar o lixo aonde? No lixo. Vamos conservar o meio ambiente também, tá bom, pessoal? Vamos lá, ver quantos pontos a gente fez? Aê, 10 pontos! Todo mundo ganhou. Tá vendo aí? Que maravilha! Então, minha gente, esses foram os conceitos, certo? Dos espaços públicos e espaços privados. Um joguinho bem básico para você entender essa diferença. Daí, agora vamos para a nossa revisão, tá certo? O que foi que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos, observando os espaços da minha cidade, naquele mapinha de Vitória de Santo Antão, onde a gente viu a Praça da Matriz, o Alto Zé Leal, tudinho. Vimos aí as cidades e os espaços, que as cidades é aquele aglomerado de pessoas, né? Aglomerado de instituições de espaços. E dentro dessas cidades existe o espaço público e o espaço privado. E aí nós observamos e vimos o conceito, né? Do espaço público, vimos uma reportagem que falava sobre a depredação de um espaço público, que foi uma escola lá em Barretos, né? Não foi aqui na nossa cidade, graças a Deus. Mas se houver, minha gente, denuncia, liga, a comunidade ela é responsável por isso também. Viu a coisa errada? Denuncia, minha gente. Espaço privado, nós vimos também. Tivemos aí um desafio, não foi, para você listar no seu bairro o que é espaço privado e o que é espaço público. E vimos também um joguinho sobre espaços públicos e privados, que foi a nossa hora da atividade. Certo, minha gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido a identificar os espaços dentro da sua cidade. E mais uma vez, gente, fique em casa, não aglomera, usa máscara e fique em paz. Se cuide e cuide da sua família, tá bem?
Tchau, tchau e até a próxima!